Oi. Ó, agora a gente vai para a nossa segunda fase, que é dos ângulos notáveis, tá bom? Espero que vocês consigam entender bonitinho. Vamos lá para ele. Mesmo jeito, minha imagem vai sumir. Ângulos notáveis. Gente, o triângulo retângulo, ele pode ter qualquer ângulo entre 1 e 99 graus. Minto, gente. E 88, porque tem que ser 90. Então, assim, só que existem alguns ângulos em matemática que aparecem muito na construção civil, de 30, 45 e 60. Então, esses são o que a gente chama de ângulos notáveis, que são os ângulos que vão aparecer muito nos problemas. Então, o que é um ângulo notável? Os ângulos de 30, 45 e 60 graus, pela frequência que aparecem nos problemas de geometria e trigonometria, são chamados de ângulos notáveis. As razões trigonométricas desses ângulos, quando calculadas, apresentam muitas casas decimais e, em geral, são arredondadas. Agora a gente vai ver uma tabela que possui esses valores sem arredondamento, que facilitam muito os nossos cálculos. Então, assim, alguém fez os cálculos bonitinho e conseguiu chegar aos valores de seno, cosseno e tangente para esses ângulos. Então, seno, 1/2. Seno de 30, 1/2. 45, raiz de 2 sobre 2. De 60, raiz de 3 sobre 2. Se você olhar, todos eles. Então, tem uma forma da gente calcular cada um desses valores. Eu não vou fazer isso porque é muito cansativo. E para mim é interessante que vocês saibam esses valores. Então, assim, é interessante que vocês tentem decorar essa tabela e ver como é que elas se relacionam, tá bom? Então, a gente vai começar a entender. Tem uma regrinha básica de você produzir essa tabela, que eu vou ver se eu encontro algum vídeo para mostrar para vocês, um vídeo já pronto de como fazer essa tabela, tá bom? Mas de antemão, essa é uma tabela que você vai ter que ter, ou você vai ter que estar lembrando como fazer ela e lembrar os resultados, tá bom? Então, de onde veio? Veio da origem tanto do quadrado, porque se você pegar aqui, ó, o quadrado, a gente tem ângulo de 45 graus, porque a diagonal passa exatamente aqui em 90, então toca no meio. Então, aqui a gente tem um ângulo de 45, então a partir do quadrado, a gente consegue as relações do 45 graus. E do triângulo equilátero, tá vendo? Que tem 3 lados iguais, eu consigo o ângulo de 60 graus, ou de 60 graus, e o de 30 graus, porque um triângulo equilátero ele tem 3 ângulos de 60 graus. Então, se eu traço a altura aqui, ó, eu divido o ângulo exatamente no meio, é 30. Então, eu consigo achar os valores tanto de 30 como de 60 graus. Você vê que eles se invertem, ó. Tá vendo? O seno de 30 graus é a mesma coisa que o seno de 60 graus. No futuro, a gente vai ver alguns assuntos que a gente vai relacionar e ver porque um é o contrário do outro, um tem o mesmo valor que o outro, mas agora não. O importante é que você aprenda. Pronto. Então, vamos ver alguns exemplos de como a gente vai utilizar aquela tabela para o nosso dia a dia. Então, vamos aqui. Ó. Vamos calcular os valores de x, y, z e w nesse exercício aqui. Então, letra A, letra B, letra C, letra D. Vamos ver separadamente cada um deles. Primeiro, a letra A. Ó. A letra A, eu quero descobrir o valor de x. Eu tenho aqui ó, o seno de 30 graus. Minto, eu tenho o ângulo de 30 graus. Quais são os elementos que eu tenho aqui? Eu tenho a hipotenusa, ó, que é o oposto, e o cateto adjacente. Qual das relações que a gente usa tem hipotenusa e cateto adjacente? Cosseno. Então, como é que a gente vai resolver? Através do cosseno de 30 graus. Então, quem é o cosseno de 30 graus? Se você olhar lá na tabela, vai ser raiz de 3 sobre 2. E quem é o cosseno? O cateto adjacente, que vale 16, sobre a hipotenusa, que vale x. Usando aquele famoso meio por extremos, ó, o cruz-credos. Raiz de 3 vezes x é igual a 2 vezes 16, ou 16 vezes 2, tanto faz. Raiz de 3 sobre x, eu não posso multiplicar, fica 32. Esse raiz de 3 que está aqui, ele vem para cá, ó, dividindo. Como a gente não pode deixar o raiz de 3 aqui, ó, a gente vem aqui e multiplica por raiz de 3, que dá 32 raiz de 3 sobre 3. Não tem mais nada para fazer aí. Pronto, qual foi o segredo aqui, ó? Peguei o valor do cosseno
e fiz o cálculo matemático, resolução de equação de primeiro grau. Letra B, ó. Agora a gente quer achar aqui, ó, o valor do ângulo. Como é que a gente vai saber o valor do ângulo? Eu vou usar o seno. Por que eu vou usar o seno? Porque aqui é o valor da hipotenusa e aqui é o valor do cateto oposto. Então, olhei, eu tenho o cateto oposto, eu tenho a hipotenusa. Então, cateto oposto pela hipotenusa, seno. Como eu não sei quem é o ângulo, eu boto seno de y. Y é um ângulo. Então, é 13 sobre 26. Só que eu simplificando aqui, ó, dá para simplificar por 13, dá 1 sobre 2. Qual é o ângulo que tem o seno igual a 1 sobre 2? Bora olhar lá na tabela. Aqui, eita, quem é o seno de aqui, ó? 30 graus. Então, mesmo processo, mesmo. Então, qual é o ângulo que eu estou procurando? 30 graus. Próximo, letra C. Agora eu quero achar W. W é o cateto oposto a esse ângulo. Eu tenho a hipotenusa, então novamente eu vou usar o seno. Seno de quem? De 60. Seno de 60 é igual a W, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai ficar 2W, ó, que multiplica esse por esse e esse por esse. 18 raiz de 3. Então, W vai ser igual a 18 raiz de 3 sobre 2. Não preciso racionalizar porque a raiz está em cima. Só preciso multiplicar pela raiz quando está embaixo. Então, 18 dividido por 2, 9 raiz de 3. Próximo exemplo, letra D, ó. Quero achar isso aqui, ó. Agora aqui é a hipotenusa. Quem eu tenho? O cateto adjacente. De quem? De 45. Então, eu vou achar o quê? Cateto adjacente por hipotenusa, cosseno. Então, cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente, que vale 20, sobre a hipotenusa. Então, raiz de 2z é igual a 2 sobre 20. 2 vezes 20, que dá 40. Pego o raiz de 2, levo aqui para o denominador, racionalizo. Então, fica 40 raiz de 2 dividido por 2. 40 dividido por 2, 20 raiz de 2. Pronto, então esses aqui são os exemplos bem básicos da gente usar com os ângulos notáveis. Vamos ver. Então agora, gente, o próximo vídeo a gente vai ver a próxima parte, que são com problemas, tá bom?